Olha aqui, eu vou dar o cronograma dos fatos relacionados a essa polêmica que está rendendo muito na internet, principalmente em relação ao Carlos Bolsonaro e ao Gustavo Bebiano. Vamos aqui aos fatos, porque às vezes as discussões são etéreas, né? Elas não são ancoradas naquilo que realmente aconteceu. As pessoas têm conclusões precipitadas e ficam defendendo opiniões com base nelas sem saber exatamente a ordem das coisas. Então vamos lá para ficar bem mastigado. A Folha noticiou no domingo que o grupo do atual presidente do PSL, Luciano Bivar, criou uma candidata laranja em Pernambuco que recebeu do partido R$400 mil de dinheiro público na eleição de 2018 e que o dinheiro teria sido liberado por Gustavo Bebiano, hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Depois, o próprio Luciano Bivar, é bom fazer o registro aqui, disse que não foi o Bebiano, que foi ele próprio que liberou o dinheiro, e o Bebiano confirmou, disse que quem tinha que responder sobre isso era o Bivar. Bebiano era o presidente nacional do PSL e o Luciano Bivar cuidava de diretório estadual. Então, naquele dia de domingo, a Folha disse ter apurado que Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro para explicar o caso, mas o presidente, que se recuperava de cirurgia, não quis atender. Não ficou claro, portanto, na reportagem da Folha, se não quis atender porque se recuperava de cirurgia ou porque não queria papo com Bebiano em razão de algum desgaste entre eles. Na terça-feira à noite, quer dizer, 2 dias depois, o Bebiano minimizou o caso, dizendo ao Globo que não há crise nenhuma e que falou com Bolsonaro naquela mesma terça 3 vezes. E aí o Globo completa que ele acrescentou que a conversa teria sido pelo WhatsApp. Essa foi uma reportagem de quarta-feira, mas a declaração foi na terça-noite. O vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair, então acusou o Bebiano de ter mentido ao declarar que falou 3 vezes com o presidente. Isso ele escreveu no Twitter. A reação implacável do Carlos só escancarou o que a matéria do Globo, essa que saiu na quarta, que trazia essa declaração aparentemente banal do Bebiano, já afirmava em seu penúltimo parágrafo. Antes, portanto, repito, dessa reação do Carlos, abro aspas, um dos mais próximos aliados de Bolsonaro durante a campanha, Bebiano é desafeto do vereador Carlos Bolsonaro, filho mais próximo do presidente. O parlamentar carioca seria o responsável por advogar junto ao pai para que Bebiano tenha menos poder no governo. Fecho aspas. Então, voltando, depois de chamar de mentira absoluta a declaração do ministro, Carlos Bolsonaro publicou um áudio enviado pelo presidente a Bebiano, no qual Bolsonaro afirma que não vai falar nada além do essencial com ninguém, porque está se recuperando da cirurgia. Carlos afirmou que não há roupa suja a ser lavada, apenas a verdade. Bolsonaro não tratou com Bebiano o assunto exposto pelo Globo como disse que tratou. Essa foi a afirmação do Carlos no Twitter. E é aí, como eu comentei aqui de manhã, que mora um aparente problema de interpretação de texto. O Carlos não especificou o que ele entendeu da matéria, nem da declaração do Bebiano, mas o assunto mencionado pelo jornal como sendo aquele que foi tratado pelo ministro com o Bolsonaro, era, na verdade, o cancelamento da viagem de 3 ministros à Amazônia a pedido do presidente. O resto da matéria é que faz referência ao repasse de dinheiro do fundo partidário do PSL a uma suposta candidata laranja de Pernambuco. Mas isso nada tem a ver com o conteúdo da conversa citada entre os dois. Isso é só vocês procurarem a reportagem do Globo. A confusão aumentou ontem à noite, portanto, com a entrevista de Jair Bolsonaro à Record. O repórter disse que saiu em parte da imprensa que o presidente teria telefonado de dentro do hospital para tratar das denúncias contra o PSL. É mentira, respondeu Jair, que ainda defendeu uma eventual demissão de quem for culpado. Se o Bebiano fosse culpado, ele defenderia que tinha que voltar às suas raízes, né? Quer dizer, que fosse demitido. Então logo se espalhou que o Bolsonaro estava endossando o filho e desmentindo o Bebiano, que ainda declarou que não pretende pedir demissão. Mas o presidente, na verdade, só negou ter tratado de laranjas com o ministro, sem esclarecer se falou com ele sobre outros assuntos citados pelo Globo, como a viagem à Amazônia. Então, essa é a cronologia das informações. Certas questões ficam confusas porque as pessoas não se pronunciam com clareza e muitas vezes, mesmo depois que é divulgado o erro, ou que é divulgado que está havendo uma confusão, elas também não se corrigem. Então, Augusto Nunes, a gente está assistindo a uma fritura pública de um ministro do governo do Jair Bolsonaro,
pelo filho dele, que não é parte do governo. O que você acha? Eu acho o seguinte: em primeiro lugar, é o raio em céu azul, né? Hoje os jornais deveriam estar noticiando em manchete os avanços na reforma da Previdência, a volta do presidente a Brasília e a transferência de chefões do crime organizado para presídios de segurança máxima, mesmo presídios federais. Em vez disso, o que virou manchete foi essa crise criada pelo filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro. Vamos lá. Posso afirmar que Bebiano não mentiu. É um absurdo ser chamado de mentiroso pelo seguinte: ele afirmou, como lembrou, o resumo do Felipe está perfeito. Ele disse o seguinte, que não havia crise, tanto que eu conversei, tanto não há crise que eu conversei hoje 3 vezes com o presidente. Aí foi chamado de mentiroso e explicou: peraí, o Carlos Bolsonaro disse: eu passo 24 horas ao lado do meu pai e não houve nenhuma conversa, não houve telefonema. E aí o Bebiano disse: olha, há várias formas de conversar. Nós conversamos pelo WhatsApp, trocando mensagens. Tanto conversaram que foi decidido o cancelamento da viagem. De 3 ministros. De 3 ministros, né? Esse foi um dos assuntos. O Bebiano em nenhum momento disse, pelo contrário, né? Você está dizendo, tanto não há crise que nem tratamos disso. Conversou 3 vezes com o presidente. A reação intempestiva, injustificada do Carlos Bolsonaro, ela ganhou mais peso ainda porque foi encampada pelo pai. O pai compartilhou, né, os ataques feitos pelo filho. Eu vou fazer, peço licença para fazer pequenas observações, né? Abre parênteses. Ninguém fica 24 horas ao lado de alguém, né? Alguém Exatamente. Tem que dormir, né? Dorme, almoça, não dá para ficar, vai ao banheiro, não dá para ficar 24 horas assim, vigiando o telefone e vigiando o WhatsApp. Então, mas o que faz em Brasília desde o dia da posse um vereador no exercício do cargo, deveria estar com mandato valendo, no Rio de Janeiro. E o Carlos Bolsonaro acompanha, ele está no Palácio da Alvorada, hospedado lá, está acompanhando o pai todo dia ao Palácio do Planalto, continua ali 24 horas ao lado, a menos quando dorme, etc, etc. E não, como começam a se queixar eleitores do Bolsonaro, que se manifestam no Twitter do próprio Carlos Bolsonaro, está na hora de voltar para Brasília, está atrapalhando teu pai, etc, etc. O Bebiano, portanto, não mentiu e mais, não é responsável pelo Laranjal, que até agora é composto por alguns candidatos que tiveram uma votação pífia e, portanto, incompatível com a verba de bom tamanho que receberam. O que é que diz o Bebiano com inteira razão? Eu não posso escolher, eu não posso decidir, e isso eu combinei com o presidente, ele diz, quem vai receber o quê? Como é que eu vou decidir? Entre os candidatos do Acre, por exemplo, quem é que vai receber X, quem vai receber tal. Isto é papel dos diretórios regionais, estaduais, como reconheceu o próprio Luciano Bivar, que controla o PSL em Pernambuco. Exato. Foi ele que decidiu dar esse dinheiro. O Bebiano tem papéis, tem toda a documentação que mostra, que registra os pedidos do Bivar e cabia a ele apenas liberar o dinheiro pedido pelo Bivar, que escolhia a quem encaminhar. Então ele também não tem essa responsabilidade nenhuma. Ele diz que combinou com o presidente que ele trataria exclusivamente da campanha presidencial e de algumas questões pontuais dos estados. Foi o que fez. E as contas de campanha, da campanha do Jair Bolsonaro mostram que ele gastou até menos do que podia. Também a imprensa noticiou que uma das candidatas nessa situação, teve uma votação muito baixa para o dinheiro que recebeu, a imprensa apresentou como assessora do Bebiano. Ela é funcionária do Luciano Bivar e nunca trabalhou com o Bebiano, que lembra de ter conversado com ela uma vez
ela trazia uma mensagem do Bivar. Nunca teve nenhuma assessora em Pernambuco que se tentou, que foi candidata em Pernambuco. Acho que é preciso agora resolver esse problema, né? Os militares também, vamos tratar disso mais adiante, mas eu só registro que os militares estão preocupados com a evidente subversão da hierarquia, que é o fantasma que mais apavora os quartéis desde sempre. Filho não é patente, mas um filho não pode escrever o que escreveu o Carlos sobre um ministro. E mais, o Eduardo Bolsonaro diz que filho é indemissível. É verdade que você não demite da condição de filho. Você pode demitir de um cargo público se fosse ligado ao executivo. O Montoro demitiu o filho, Eugênio, em São Paulo, quando o filho chefiava a Casa Civil, fez lambança e ele mandou embora. Da condição de filho não se demite. Agora, o filho, qualquer filho, é perfeitamente enquadrável. Exato. E está na hora de enquadrar os filhos. Exatamente. Aliás, em novembro eu comentei isso aqui de manhã, eu gravei um vídeo, Zé Maria Trindade, falando que o Jair Bolsonaro deveria dar aquele conselho do poderoso chefão Dom Vito Corleone ao seu filho Santino, depois que o Santino dá com a língua dos dentes no meio de uma reunião com outros mafiosos, né? Claro que na situação do filme são só mafiosos e tal, aqui a gente está falando de pessoas que nunca foram condenadas em relação a esses crimes, mas é aquele conselho que ele diz: nunca mais diga a alguém de fora da família o que você está pensando. Eu falei isso lá atrás, porque as pessoas estavam trazendo para o debate público certas questões que em política normalmente se resolve nos bastidores para evitar um maior desgaste que possa prejudicar todo o grupo, todo o movimento, todo o governo. E o que se alastrou, que a gente sabe, Zé Maria, e você pode falar até sobre isso também, é a sensação de receio de todos os membros do governo que podem não se dar bem ou podem cair no desgosto do Carlos Bolsonaro ou de qualquer outro filho, vão ser fritados em público. E aí, o Jair Bolsonaro vai ficar do lado de quem? Ele vai sempre mimar os filhos? Eu sempre desconfio que essa obra do Mário Puzo nunca é de máfia, nunca ela é uma lição de polícia, ela é uma obra de política. E você disse muito bem, um exemplo muito vivo aí, de que fragiliza a família quando se diz publicamente, né, o que pensa da própria família. Veja a situação, levaram uma crise imensa para o terceiro andar do Palácio do Planalto, uma crise que não existia. A situação é a seguinte: o Bebiano, Gustavo Bebiano, é amigo, é aliado do presidente Jair Bolsonaro desde o início da pré-campanha, desde o início. Ele participou ali da escolha do partido político que Jair Bolsonaro e os seus aliados se filiariam. Isso lá atrás. Ele se considera um soldado de Jair Bolsonaro. E é verdade, não houve uma aproximação minha do presidente Jair Bolsonaro, tanto na campanha quanto depois da eleição, que o Bebiano não estivesse ao lado, que o Bebiano não soubesse de tudo. E não é qualquer ministro, não. Ele é um chamado ministro da Casa. Administra, é um prefeitão da Presidência da República e cuida da parte mais íntima do poder, que é a agenda do presidente da República, despacha ali ao lado do presidente. E agora, publicamente, ele é um mentiroso. Quer dizer, ficou difícil para ele continuar nesta função. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro acabou endossando a publicação do filho. E aí veja que confusão. A gente achava que, por nomear pessoas que ele, o presidente, achava competente, que todo o ministério ali é da cota pessoal dele, não haveria repercussão na demissão. Mas hoje houve uma inesperada repercussão no Congresso Nacional. Integrantes do PSL e outros ali do Congresso Nacional ficaram assustados e reagiram à possibilidade de demissão do ministro Gustavo Bebiano. Hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ao ministro da Economia, Paulo Guedes, de que isso vai sim refletir na votação da reforma da Previdência, pode dificultar. E mais, não é porque as pessoas querem proteger o Bebiano, aquela
ideia antiga de política, de eu indiquei se demitir sem me avisar. Não é isso, não. É porque demonstra uma face do governo que o Congresso teme terrivelmente, que é a falta de compromisso. Sabe aquela história de, se fizeram isso com o Bebiano, que era tão próximo, o que farão comigo? Se não assumiram o compromisso com o Bebiano, como vão assumir comigo os compromissos políticos? Então veja que confusão. Felipe Augusto, eu estou voltando agora do quartel-general do Exército, é o comando do Exército, da posse do novo porta-voz do Exército Brasileiro, que vai substituir Rego Barros, e que era porta-voz do Exército, é agora porta-voz da Presidência da República. E lá conversei com vários generais, aliás, eu nunca vi tanto general. Para ser mais sincero, eu nem sabia que existia tanto general no Brasil e nem no mundo. Todos assim mandaram abraços para vocês, fiquei impressionado com a quantidade de militares e de generais que acompanham aqui o Pingo nos Is. Ótimo. Então lá, a conversa ainda era essa. E eu encontrei com o general Heleno. General Heleno é o ministro-chefe ali do Gabinete de Segurança Institucional. E a informação que eu tinha era de que está na mesa do presidente Jair Bolsonaro já um resumo sobre o que realmente aconteceu. De onde saiu o dinheiro para essa candidata que não seria eleita, e o presidente, então, teria decidido demitir o Bebiano e fez aquela pressão fritadeira para que ele pedisse demissão e ele se recusou. Ou seja, decidiu pagar para ver e vender caro essa saída do governo. E aí o general Heleno estava lá e eu fui lá, né, conversar com ele. E ele com um copinho de uísque, balançando nas mãos, e eu comecei a conversar com ele, ele olhou para mim e falou assim, você acha que eu sou louco? Você acha que eu vou conversar com você tomando uísque? Eu falei, que é bom, né? Porque provoca a tal língua solta. Aí ele diz, olha, eu não sou do PSL, não quero nem saber, e me tirem disso, eu não tenho nada a ver com isso. As informações me indicam que houve sim um trabalho de informação do Gabinete de Segurança Institucional para o presidente Jair Bolsonaro e que o presidente acionou a Polícia Federal porque já sabe da resposta. Um presidente não aciona a Polícia Federal contra um dos seus principais ministros, se já não sabe a resposta. Então veja que problemão foi criado e que crise foi levada, que não existia, foi levada para o terceiro andar do Palácio do Planalto, né?